Bom dia, pessoal. Boa tarde e boa noite para quem estiver assistindo aí no YouTube. A gente está com mais uma semana de Café com Economia, atividade do PET, Economia da UFCG. E para o com Economia desta semana, dia 27 de 4 de 2021, a gente vai debater sobre o documentário escolhido que se chama Amarelo, ou Amarelo, É Tudo para Ontem, do Emicida. E hoje, quem vai ficar responsável pelo conduzir o debate vai ser o Natan e o Lucas Diego. Então, vou passar aqui a palavra para eles, para a gente prosseguir a atividade. Bem, pessoal, boa tarde. Antes de começar as discussões sobre o documentário, eu vou ler aqui para vocês um resumo pequeno sobre o documentário e diz o seguinte: a gravação do show que o rapper fez em novembro de 2019 no Teatro Municipal de São Paulo se mistura no filme da Netflix com historiografia da negritude brasileira, reparação histórica, análise sociológica, autobiografia e, eventualmente, no meio disso tudo, um registro de making-off. É a expressão de uma pretensão artística, da mesma forma que é a expressão de uma urgência no discurso. Então, o documentário, de forma bem resumida, ele fala sobre isso, sobre a história da negritude e como o Emicida ele aborda as questões do passado, do presente e também do futuro, né? Então, basicamente é isso que o documentário retrata. Então, quem quiser começar as discussões, fiquem à vontade. Em si, só para dar início, que vale ressaltar que o rapper, hip hop, ele sempre foi uma forma do pessoal das comunidades se expressar o que está acontecendo dentro da realidade daquele pessoal, em si fazer denúncias também do que acontece, de abusos policiais, de abusos da criminalidade. Eles utilizam o meio do hip hop ou rapper como uma forma de chegar a expressar aquilo que realmente está acontecendo, de uma forma musical, porém que eles colocam um pouco a crítica e a visão deles do que realmente está acontecendo naquele entorno. É uma forma de, como é que eu posso falar? É uma forma de realizar uma denúncia do mal social que está acontecendo. Eles utilizam o meio artístico, que tem uma amplo grau de visualizações, como uma forma de poder realizar essas denúncias. Pronto. De início eu posso comentar isso. É, inclu- Posso falar, Natan? Inclusive, Pedro, esse é um dos motivos que ele fala logo no começo do documentário para poder fazer esse tipo de show, né? Que ele elenca, se eu não me engano, 10 motivos para fazer esse tipo de show. Daí ele cita que o Brasil foi o último país da América a abolir a escravidão, fala da questão da mão de obra escrava que foi utilizada na época do café aqui em São Paulo, lá em São Paulo, que é onde foi feito o show, e também de como a sociedade negra ela ficou à margem da sociedade, né? Com aquela questão de várias pessoas vindo do Nordeste, por exemplo, para a região Sul e Sudeste do país, e como o pessoal que morava lá, que estava lá, nessas regiões, ficaram à margem da sociedade. Então, esses foram os motivos que ele elenca logo no começo do documentário, para começar, né, as discussões sobre as músicas que ele faz, as pessoas que ele traz para fazer seus relatos pessoais. E completando o que Pedro disse, né, que o movimento em si do hip hop no Brasil foi um movimento que ele veio meio que baseado e migrado, assim, de certa forma dizendo, pelo movimento que aconteceu nos Estados Unidos, né, um século atrás, que o Brasil meio que se espelhou também, porque a questão social de lá não é muito diferente daqui, e foi isso que fez o hip hop progredir, o rap também, aqui no Brasil, né? Uma coisa muito interessante que o documentário me fez lembrar foi de quando é, o Emicida cita o Neo, Neo Samba, que é, são alguns cantores, tipo Cartola e tudo mais, que eu costumo escutar essas músicas, mas eu não conhecia essa denominação de Neo Samba, e eu achei muito interessante isso. E outra coisa também, que foi que ele estava comentando sobre
a Semana de Arte a Semana de Arte Moderna, e isso me fez lembrar que ele falou que lá estava completando o centenário do Brasil, e ano que vem vai ser o 200 anos do Brasil, no caso, que vai ser o bicentenário, né? Enfim, por enquanto é isso. Acho que o que é mais importante que antecede, né, o movimento rap é que esse movimento ele se viu bastante, ele se originou bastante dos movimentos brasileiros do samba, que foi também movimentos de resistência, né? Porque nos anos 20, em 1920, você fazer música, você andar com violão, era considerado vadiagem, era considerado crime. Até e pessoas que, por exemplo, a Naide Tefé, que foi uma primeira-dama na época do governo do Hermes, ela foi tocar com violão dentro do Palácio das Águias, lá na Guanabara. No dia depois, um senador, o Rui Barbosa, senador da Bahia, ele falou, ficou estupefato, falou no plenário vários minutos falando como assim estão tocando música falando música rebaixada, né, música que não seja da alta sociedade dentro do Palácio das Águias. Então a gente vê que esse movimento de resistência do samba, ele foi muito importante para originar os outros movimentos que a gente teve tanto nos anos 90 como nos anos 2000, porque são movimentos de resistência, porque enquanto não se poderia fazer samba nas ruas, os terreiros eles foram importantes para acolher os sambistas. O Donga, que foi o sambista que compôs o primeiro samba, o Pelo Telefone, ele compôs no terreiro da Tia Ciata, né, que o Emicida também cita ela como uma figura extremamente importante da resistência. E é também importante lembrar, tem um podcast do Museu do Passado do Rio de Janeiro, que eles fazem uma entrevista com a neta da Tia Ciata, e ela fala que é extremamente importante lembrar a Tia Ciata como esse movimento de resistência do samba, mas também lembrá-la como uma pessoa muito importante. Ela foi importante para trazer a venda de comida originária baiana no Rio de Janeiro. Ela foi muito importante nisso, ela fez um incentivo disso. Ela teve uma visão de comércio e tudo mais. Então, a gente vê isso desde o movimento de resistência, desde os anos 20. E o Emicida, óbvio, ele cita tudo isso na primeira sessão do filme. Em relação a essa sessão, né? Eu achei muito interessante a forma como foi abordado, né, no documentário, de dividir como se fosse em três partes toda a narrativa, né? E mostrou lá, de certa forma, cunhando também a humildade do Emicida, que era a questão de plantar, de regar e depois de colher os frutos das coisas que ele faz, né? De, de ver que tipo, também tem coisa que destrói lá a plantação, e mesmo assim ele tem que ter todo o cuidado. Então, a estrutura em como o documentário foi feita foi algo bem simples assim para a pessoa entender de que até a humildade de você criar um documentário não confuso é reflexo, né, do que ele quer passar, né, em si. Pois bem, esse documentário é um documentário bastante bonito, né? Ele traz a cultura, né? A busca por uma cultura que possa refletir as verdadeiras bases da cultura brasileira, né? Toda em sua essência. Que, se fôssemos considerar aquele conceito de Paulo Freire, os desenraizados, seriam as pessoas que têm uma cultura, mas estão numa sociedade em que essa cultura deles é rejeitada, né? É desconsiderada. Então, a comunidade negra sempre foi uma desses povos, né, que teve a sua cultura rejeitada por muito tempo na história, e agora que nós podemos criar
novas formas de criar cultura e mostrar essa cultura para as pessoas é uma ferramenta, né, de mudança social também, né? Isso reflete muito um conceito que é trago por Celso Furtado da dimensão cultural do desenvolvimento, né? Quando você olha peças não, projetos arquitetônicos como o Teatro Municipal de São Paulo, que foi construído pela população em maioria negra, pela população que é periférica, pela população que veio do Nordeste, que foi do Nordeste para essas regiões, você vê o desligamento das pessoas que constroem os grandes teatros das grandes capitais, por exemplo, o Teatro Municipal de São Paulo, o Teatro Manaus também, a Ópera de Arame em Curitiba, e que elas nunca foram de receber a cultura nacional, porque elas são um reflexo da aristocracia daquela época, né? Você vê, por exemplo, o Teatro Municipal de São Paulo trazendo muito de ópera, de questões de cantores líricos, de autores de gêneros musicais que não de fato refletiam o que era o cultural brasileiro, como o samba, como a bossa nova. E o Emicida traz um pouco disso no documentário, né? Ele fala, inclusive, que aparece uma fala de uma das pessoas que falam que era a primeira vez que ele estava indo ao Teatro Municipal de São Paulo, e ele é paulista. E ele nunca tinha tido acesso àquilo por ele ser uma pessoa periférica, por ele ser uma pessoa negra, periférica. E isso reflete muito, por exemplo, em obras publicadas lá nos anos 20, como o Rafael tem falado, como o Cortiço, como o Memória de Sargento Milícia, que traz esse retrato social da exclusão das pessoas que formam a base social e que elas não conseguem se conectar com o que é cultural no nível das pessoas mais abastadas socialmente. De maneira geral, eu achei assim, a fotografia muito bonita do documentário. A maneira como tem uma música, e antes da música tem todo um contexto histórico. A maneira como eles trouxeram figuras negras muito importantes que tipo, eu particularmente não tinha muito conhecimento sobre, conheci alguns nomes. Mas uma das falas também que marcou muito, assim, até acho que pra gente também, foi quando a Angela Davis ela falou: por que vocês sempre olham para os Estados Unidos para buscarem referências, buscarem estudiosos, quando vocês têm pessoas tipo como Leila Gonzalez aqui no Brasil? Então, acho que é muito isso. A gente às vezes tem muito, querendo ou não, esse complexo de vira-lata, né? A gente sempre olha para os Estados Unidos, para a Europa, como se eles fossem o centro de toda a educação, de toda a cultura, sabe? E quando, na verdade, a gente tem que olhar para a gente tem que ver o nosso contexto histórico, como a gente foi formado, e, tipo, de maneira geral, assim, eu achei o documentário incrível, assim. Enfim, acho que para quem é negro, principalmente, você sente, assim, você se sente representado. Eu fui criada em São Paulo, então eu tive a oportunidade de ir no Teatro Municipal uma vez. E, assim, querendo ou não, eu fui por conta de políticas públicas. Mas se eu não tivesse essa oportunidade por políticas públicas, eu nunca teria ido. Então, imagine, tipo, o quantas pessoas, como ele falou, nunca pisaram o pé lá. Porque, querendo ou não, foi como o Daniel falou. É muito coisa lírica, de uma, como posso dizer, de uma base europeia. E quando, tipo, você vê que uma ou outra pessoa negra, durante toda a história, teve a oportunidade de se apresentar lá e tal. Então, foi brilhante, assim, tipo, a maneira como ele consegue conectar tudo, a música, ator, atriz, ele realmente ele vai fazendo uma construção histórica da música, do samba, o que isso significa, tipo, lei da vadiagem, que, enfim, era uma maneira deles se expressarem, e, querendo ou não, isso foi o quê? Acho que a abolição foi no final do século XIX, então teve séries de políticas públicas, e nenhum era para integrar, né? Quase todas eram sempre para repartir, assim, né? Todo o contexto de imigrantes vindo em massa, tipo, tava vendo dados esses dias que, tipo, foi 3 vezes mais que o número de escravos vindo da África, até 1930, foi, tipo, de imigrantes europeus vindo para cá, com toda essa política de embranquecimento. Então, era uma maneira de apagar a cultura, né, de origens africanas da história. Então, assim, de maneira geral, achei o documentário incrível. Feito muito. Quem não assistiu, assista. E é isso. Fechar aqui minha fala. Inclusive uma imagem do documentário que tipo aparece vários nomes de pessoas que fazem parte, que fizeram parte tanto do movimento
que fortaleceram o movimento da cultura negra e do samba, do neo-samba, inclusive, que aparece Tia Ciata, que aparece Leila Gonzalez, aparece Candeia, aparece Jackson do Pandeiro, que é paraibano, daqui de Campina Grande, né? Aquela imagem que aparece uma árvore, né? Exatamente. Essa parte do teatro, eu nunca fui no Teatro Municipal, vivi 20 anos em São Paulo. Esse é um dos maiores problemas, né, que ele retrata dessa questão. E eu estava vendo um arquiteto falando ultimamente que a arquitetura de São Paulo, ela tem gigantescos problemas. E é exatamente isso que o Emicida mostra, de um teatro do município municipal que não recebe as pessoas do município. Então é exatamente isso. A gente vê pouquíssimos lugares em São Paulo que eles recebem as pessoas. Por exemplo, o Centro Cultural. O Centro Cultural é essa minoria que recebe todas as pessoas de certa forma. Só que é uma minoria gigantesca. Grande parte das localidades de São Paulo são fechadas, ruas são fechadas, condomínios são fechados. Tem um condomínio aqui na Pompeia que eles criaram tem tudo lá dentro. Tem farmácia, tem padaria, ou seja, é um condomínio estritamente fechado. E é o que a gente vê antropólogos falando desse senso dessa cultura do medo. A todo lugar que você olha, você vê cerca elétrica, você vê condomínios fechados, você vê shoppings fechados, ou seja, é uma cultura do medo que segrega as pessoas e segrega principalmente as pessoas das comunidades, da Zona Norte, da Zona Sul, da Zona Leste. Então, é exatamente isso que mostra. Mas uma outra coisa que me impactou bastante foi a parte final, né? Que ele fala do coronavírus. Eu acho que foi uma primeira obra assim, que eu vi sobre o coronavírus. E impactou bastante dele ver desse tudo para ontem, né? De ser essa questão de a gente ter que ficar em casa e ter que ficar mais ainda em casa por conta de uma falta de planejamento, de uma falta de compreensão, de uma falta de bom senso também de parte da comunidade. Então, acho que me impactou bastante ver uma obra artística falando sobre o coronavírus, como a gente nunca viu, né? Então, acho que nessa terceira parte me impactou bastante, na parte que ele fala sobre a pandemia e a quarentena e tudo que a gente está vivendo. Principalmente quando ele volta para o início e ele fala sobre que os batucas, aquele grupo de samba, foi usado para atrair as pessoas novamente para os ambientes sociais, né? Com a utilização da música e tudo mais, foi um instrumento usado para atrair as pessoas depois da gripe espanhola, né? Isso foi muito bonito, né, de se falar. Mas mesmo quando se usou dos batucas para reconvidar as pessoas a ocupar esses espaços, como você, quando olha o público que ocupava o espaço chamado por aquelas pessoas, era tipo, vamos colocar um negro, ou um grupo de negros, ou um grupo de pessoas que fazem esse tipo de arte marginalizada, para um público branco assistido, a qual o público negro que constrói o movimento por trás daquela música não participe. E isso entra um pouco, cabe um pouco na minha discordância com o Rafael no que ele fala sobre cultura de medo. Não é cultura de medo, é segregação de classe. Segregação de classe não tem, muito pouco tem a ver com cultura de medo. É não querer que as pessoas que fazem parte do movimento negro ou que são pobres estejam perto de você. O ódio de classe, a base do ódio de classe é essa. Então, São Paulo é uma cidade com problemas de urbanismo seríssimos por causa disso. Porque a cidade se fecha para os pobres. A cidade se fecha para a periferia. Tudo que faz parte da cidade, que é cultural, que é mais bem visto socialmente, é fechado. As pessoas ricas moram em condomínios fechados, onde eles têm seus próprios mercados e próprias farmácias, não por eles terem medo
do mundo fora das suas paredes, mas sim por eles não quererem se misturar com os ambientes que as pessoas que o Emicida retrata no documentário dele fazem parte. Já que tá todo mundo calado, quando vocês estavam falando muito nisso de não ter acesso a teatro, essas coisas, eu parei para pensar. Aqui, praticamente em todos os estados do Brasil, assim, você vê um pouco mais de acesso a museu, a teatro em capitais. E olhe lá que, querendo ou não, as pessoas pobres que moram em periferia vai ter uma oportunidade, talvez, e olhe lá, porque, tipo, em caso de São Paulo, distância, né? Eu acho que eu não lembro muito, mas faz muitos anos que eu fui, mas acho que, se eu não me engano, é no centro de São Paulo, Teatro Municipal, Galeria Olímpica, enfim, essas coisas. E Zona Norte, que era onde eu morava, era rios de horas. Então você tem que acordar às 5, 4 horas da manhã para ir. Mas, enfim, em questões de quando você para pensar aqui no Nordeste, por exemplo, teatro, onde é que tem teatro? Tem um aqui em Campinas, né? Tem uma coisa ou outra, mas nem todo mundo tem essa possibilidade de acesso, às vezes nem é tão divulgado. João Pessoa, Recife, então, tipo, são locais que, querendo ou não, as pessoas, enfim, não vão ter acesso e vão continuar sem ter acesso por conta de políticas, por conta das pessoas que vão para esses locais, o que é passado para essas pessoas. Então, tipo, querendo ou não, é uma construção histórica. Tipo, é como um pouco o Daniel falou também. Eu acho que, de maneira geral, todo mundo sabe isso. Tipo, esses locais são construídos, mas não são construídos para pobres, pessoas negras, em sua maioria pobres, irem. Isso é para burguês e rico ir para lá, né? Então, é muito complicado. É muito complicado. E até, tipo, coisas de, querendo ou não, de cultura africana, cultura negra, quando, na maioria das vezes, é popularizado, ainda assim, querendo ou não, tem uma apropriação branca por trás, tem uma gourmetização, tem uma venda. Então, tipo, essas coisas é para se olhar também e é para ser passíveis de críticas, porque devem ser criticados, e a gente tem que começar a perceber, tipo, isso não é normal. As pessoas deveriam estar tendo acesso a esse tipo de coisa que, infelizmente, não tem. Então, é isso aí de novo. Aqui em Campina tem um museu da UEPB, além do Catolé. Eu não lembro qual é o nome do museu, não lembro se é Museu de Arte Contemporânea. Mas que o museu foi fechado, porque, tipo, eram trazido poucas exposições para cá, mas as exposições que vinham era de tipo, não eram de artistas nacionais, não eram de escultores nacionais, eram geralmente daqueles escultores que traziam suas obras europeias ou norte-americanas para as capitais e, por conta de um edital ou outro da universidade, traziam para Campina Grande, porque aqui tinha um museu. E quando se tinha essas exposições, a entrada do museu aqui em Campina Grande era tipo um rim. Então você tinha que penhorar um rim para entrar no museu. E você vai olhar os outros museus da cidade. Nós temos o Museu do Forró e do Algodão, que, assim, nos últimos 12 anos foram abandonados pelo poder público. Tem o Museu dos Três Pandeiros, ali próximo na frente do Açude Velho, que é um elefante branco, que ele pouquíssimo traz exposições. Ele trouxe no São João 2019, ele construiu, na verdade, uma exposição sobre a história do São João de Campina. Mas desde o São João 2019, assim, eu sei que teve coronavírus e tal, mas antes disso ele também não tinha tido exposições para além do centenário de Jackson do Pandeiro. Então, quando os museus daqui, eu não sei a dimensão do erro de gestão que pode ser do plano diretor da cidade de não trazer esse tipo de arte, ou de não representar arte nacional ou arte das periferias dentro dos museus, mas eles não apresentam. E eles dificilmente apresentam outro tipo de coisa, e quando apresentam é com preços inacessíveis para a população mais carente. Falando de teatros, né, e locais, assim, a gente vê que, tipo, o retrato do documentário é um show, mas que ele não é simplesmente um show, né? Ele é um local onde a gente vê todo um conceito histórico ali, de ocupação, né, de pessoas também, significados. E ele tem uma frase dele que ele fala, que também tem na música, né, que tudo que nós tem é nós. Então, tipo, essa questão de valorizar a raiz em si é muito retratada nisso, tanto que, tipo, para ele, né, a pessoa mais importante, apesar de toda essa cultura,
não é alguém de fora, é a mãe dele, né? Que ele cita lá a Dona Jacira. Então, essa questão de você valorizar suas raízes, para mim, foi o ponto mais forte do documentário em si. Ninguém falando nada, eu vou começar a falar aqui, né? Mas assim, enfim, pegando a deixa da fala de Yukimi, eu acho que muito dele exaltar a mãe é muito querendo ou não, de representatividade, sabe? Porque tipo, você não vê as pessoas com esses traços, com essas cores, com esses fenótipos chegando nesses lugares, sabe? Então, querendo ou não, é muito significativo, é muito representativo você tá no Teatro Municipal de São Paulo, você tá apresentando, porque ao mesmo tempo que você tá levando sua arte para as outras pessoas, você tá falando para elas, olha, isso aqui também é nosso, foi construído por nós, pessoas como nós, enfim, nossos ancestrais, a gente tem que ocupar esse espaço. Então, você vê até que devido ao coronavírus, ele ia estar levando a turnê, estaria fazendo a turnê dele e, de certa maneira, tá levando essa mensagem, né? Infelizmente, com o coronavírus, né? Acabou que não aconteceu, né? Mas eu acho que, tipo, muito do documentário em si é trazer realmente, tipo, resgatar as pessoas importantes que, enfim, tô até repetitiva aqui, mas são apagadas das histórias, elas não aparecem, elas não são divulgadas, você não tem conhecimento sobre elas, você não faz ideia sobre elas. Muitas das vezes até você conhece o nome, mas você não faz ideia que ela é uma pessoa negra. Enfim, esse tipo de coisa. Mas eu acho que, assim, pra mim, de verdade, tudo ali, tipo, foi questão de representatividade, assim, sabe? Eu acho que você vê uma pessoa com seus traços num palco daquele, ocupando aquele espaço e falando sobre, assim, muito, muito e muito importante de verdade, assim. Então, lá vou eu de novo. Inclusive, Cíntia, logo no começo do documentário, mais ou menos, ele disse que o que fez ele fazer esse documentário, esse show, da forma que ele fez, foi a questão do passado dele, das lembranças do passado, do quanto que ele tinha afetos familiares e das pessoas que tinha ao seu redor, né? Que deram a base, deram a força para ele continuar lutando, continuar na resistência desse movimento. Então ele disse falar até assim, que esse documentário, na verdade, ele tem o objetivo de devolver a alma daquelas pessoas que foram roubadas um dia. Então, essa é uma das coisas que eu achei mais interessante sobre o objetivo final do documentário. Desse álbum, o Amarelo, acho que a música que mais. O Amarelo em si é perfeito, mas a música que mais dói, assim, pega, é Esmalha, velho. Quando você escuta Esmalha, dói muito, velho. E quando a Fernanda Montenegro fala, né, quando ela prosa o texto, nossa, é, é na alma, vem na alma mesmo. Quando a Esmalha queria ir ao céu e Esmalha acabou caindo no mar. É, é bem impactante. Eu acho que o diretor, eu acho que ele não trouxe tanto. Óbvio que o show, o MC dele traz isso, ele carrega isso. Mas eu acho que faltou o diretor trazer esse toque que o MC da traz na música. Porque quando você escuta depois, né, quando eu fui escutar as músicas, quando você escuta a música em si, ela traz esse, esse histórico, pele alva, pele alvo, todas essas metáforas que o MC da traz são muito impactantes dentro da música. Eu acho que isso tudo é bem evidente durante quando você escuta a música. Eu É, acho também que pode o falar. filme, aham, valeu, que tipo, o filme ele consegue algo que para muitos talvez seja impossível de se pensar no momento, que é o amor pela arte brasileira. E eu acho que Emicida, nesse documentário, ele não abre a mão de uma linguagem coloquial. E, tipo, nem por isso o discurso fica raso, né? Provando mais uma vez que, tipo, é uma falácia a ideia que a cultura ela precisa ser profunda, rica e complexa, e para isso ela precisa ser culta, pedante.
E eu acho que também o que ganha mais destaque no filme é que os grandes nomes da cultura negra, das personalidades negras, e que apesar de grandes nomes como Fernanda Montenegro e Zeca Pagodinho, são essas pessoas que ganham destaque, que muitas delas marcaram época, mas são totalmente desconhecidas. Eu mesmo não conhecia muitas delas, como aquela Lélia Gonçalves, Ruth de Souza, que tipo a gente passa um bom tempo da nossa vida estudando história na escola, mas eu acho que esses nomes são passados, assim, tipo, não tem uma aula que a pessoa traga, que o professor traga esses nomes. Então, assim, eu acho que também esse documentário é uma verdadeira aula sobre o movimento da luta, o movimento, né, por luta negro para ganhar visibilidade. Outro desses nomes é Matheus Aleluia, que é um músico, acho que do Candomblé, e as músicas dele são incríveis. Ele faz uma harmonização nova, pegando várias músicas ancestrais, né, da cultura afro. E é simplesmente incrível, vale a pena escutar as músicas dele. Pegando um gancho desse que Rai falou, sobre não ser ensinado, que as pessoas que fazem, que são emblemáticas, não serem lembradas de serem negras, né? É só lembrar, por exemplo, um dos clássicos da literatura brasileira, Machado de Assis, amplamente divulgado nas escolas, no ensino, reconhecido internacionalmente, um autor negro. Em que momento das aulas de literatura é nos ensinado que Machado de Assis é negro? Porque, assim, nem eu mesmo, que para além das aulas de literatura, trabalhei em livrarias por muitos anos da vida, me passaram isso. Eu fui aprender isso depois de muito velho, calejado da vida. Machado de Assis, autor negro que escreveu tantos romances que por trás tinham essa questão do racismo presente na época dele, não é lembrado como um autor brasileiro negro, mas é um emblema nacional da literatura. Sobre acredito. Machado também, que eu gostaria de falar. Pode falar, Lucas. Machado sofreu um grande processo de embranquecimento, não só do seu rosto personal, né, da sua personalidade, mas também do seu estilo de escrita, que não é falado por aí, que seu estilo também é um estilo negro, né, novo. Não só ele, mas o primeiro presidente negro foi muito embranquecido também, o Nilo Peçanha. Nilo Peçanha, quando ele assume após a morte do Afonso Pena, ele foi um presidente muito importante. Infelizmente, ele fez políticas que perpetuaram a política da agroexportação, ele perpetuou o oligopólio e tudo mais, continuou o convênio de Taubaté, mas ele foi um super político, ele atraiu muita atenção para o Brasil. Após isso, o Epitácio Pessoa ele também foi extremamente importante para fazer isso, mas ele também sofreu esse processo de embranquecimento, que nas épocas a foto é muito semelhante. Você vê uma foto do Nilo Peçanha e do Machado, é bem semelhante, parece aquele filtro que deixa tudo preto e branco e parece que ele é uma pessoa branca, mas na realidade não, ele foi o nosso primeiro presidente preto. Eu não sei se vocês conhecem o Museu da Literatura que tem no Recife, né? Que daí ele traz imagens de alguns autores da literatura nacional. E quando você olha para a imagem de Machado de Assis, você tipo vê que a testa foi diminuída, os lábios foram diminuídos, o recorte, o formato do nariz foi refeito no desenho da foto para que ele parecesse branco. E muitos poemas e escritos de romances de Machado de Assis foram reescritos em outra linguagem, como o Lucas tinha falado, desse processo de tipo apagamento da negritude de Machado de Assis. Muita coisa que é publicada de Machado de Assis foi reeditada para ser publicada. Não só ele também, né, mas também teve o Lima Barreto, que, pelo onde eu sei, né, eu só vim saber quando eu pesquisei realmente depois que ele foi filho de escravos, né? E quando você via nos livros de literatura, pelo menos os que eu lia, né, lá no ensino médio, você vê que o Lima Barreto, na foto preto e branco, ele é um cara branco, mas ele não é branco, tá ligado? E aí ainda retrata, né, essa questão do que ele passou, de ser filho de pessoas escravas e tal, o triste fim de Policarpo Quaresma, né? Então, o Brasil tem uma tendência histórica a fazer isso, né? Pelo menos antigamente.
E olha que assim, eu não lembro de uma obra do Lima Barreto que não fale sobre pessoas pretas e racismo. Não existe uma única obra dele que não fale exatamente sobre isso. E mesmo assim, ele é retratado historicamente como pessoa branca. O ruim do filme é que ele é mais curto, né? Em relação a outros documentários que a gente assistiu. Ele não é tão longo assim. E aí a análise dele também, na minha opinião, é um pouco mais curta em relação aos outros cafés, né, que a gente teve. Então, Então, mas aí entra o que eu queria comentar, que foi que Rafa me fez lembrar, é que o documentário em si não é só o documental que é mostrado no documentário, porque o documentário também é baseado no álbum do Emicida, e o álbum do Emicida, se você for pegar por trás dele, tem muita coisa, por exemplo, a própria música que tem um amigo que tem tudo, que ele comenta no documentário sobre um amigo dele que morreu, né, que cantava e que ele estava compondo com ele antes, que ele sempre quis cantar com ele. Também tem a música Amarelo, que ele canta com Majuri e Pablo Vittar, mas o comecinho da música o começo da música de Belchior também. É, e também tem um clipe que é uma animação de Quem Tem um Amigo Tem Tudo, enfim, que tem vários clipes, tipo Passarinhos também, que foi música que ele fez sobre para outro filme, que era o menino que descobriu o mundo, eu acho o nome, que foi até pro Oscar. Enfim, e tem uma referência muito grande por trás das músicas e tudo que é mostrado no documentário. Gente, outra coisa que eu achei muito legal foi ele ter, acho que uma das últimas imagens do vídeo é a foto de Marielle, né? E o discurso que ela traz, enfim, eu acho que vale ressaltar isso também. Na verdade, ele trouxe muitas pessoas negras, assim, importantes ao longo do documentário. Bom, eu acho que em relação a aos personagens, aos convidados que ele trouxe no documentário, eu acho que uma das frases que eu achei mais interessante no documentário todo foi do cantor Mateus, que ele disse o seguinte: a natureza tem suas leis, o homem é quem tem moral, e o homem, com sua moral, é que vai afastando o homem do próprio homem. Então, assim, para mim, essa frase resume basicamente toda a questão abordada no documentário, né, sobre como a luta do movimento negro como o branco, ele tende a afastar o pessoal dessas da classe, né, da classe dominante, enfim, e deixa ele mais à margem da sociedade. Tem outra coisa também no documentário que eu achei bem interessante, foi a parte que fala da ditadura, que teve os movimentos, né, sobre contra a discriminação e o racismo, e ele convida, se não me engano, foram cinco pessoas ao show, e é do movimento MNU, que é o Movimento Negro Unificado. Então, essa parte, quando ele convida, fala assim, que tem pessoas na plateia assistindo o show, que era desde aquela época da ditadura, que lutavam contra o racismo, contra a discriminação, e que estavam ali presentes, era uma grande representatividade para ele, né? Que ele até pede para eles se levantarem, eles se levantam, começam a cantar, levantar as mãos como forma de resistência naquela época. Então, para mim, foi bem representativo também essa parte. Acho que eu vou trazer para a fala aqui uma coisa que está além do filme, que é quando o Emicida ele vai no Roda Viva e ele fez uma afirmação que ficou na minha cabeça, fica na minha cabeça até hoje como uma questão que é muito difícil de eu trazer para a realidade, que era quando estavam se falando sobre as manifestações na época do ano passado, quando a torcida da Gaviões foi no vão do MASP e protestou, né, sobre como o Bolsonaro estava levando o coronavírus. Aí vários outros movimentos estavam se levantando para tentar fazer uma manifestação, mesmo na quarentena. Aí perguntaram isso no Roda Viva sobre o Emicida, e ele falou que ele não queria ir nesses movimentos,
por conta do problema de que ainda não se há uma organização nesses movimentos que se evite entrar na manifestação contraventores, como, por exemplo, ocorreu em 2013, que muitos policiais estavam dentro das manifestações. A gente viu vídeo de policial, os caras gigantes dentro da manifestação, como colocando como se fossem estudantes, e obviamente não eram estudantes. Então eu tento pensar, como é que se faz em uma manifestação, como é que se faz esse planejamento, essa organização, para se evitar essa problemática que o Emicida trouxe. Para mim, eu não sei como fazer isso. Sim, eu vou falar por uma breve experiência que eu tive com movimentos sociais, né? Quando você faz parte de um movimento social, quando você faz parte de um grupo maior que tem esse objetivo de protestar, as pessoas geralmente elas são vinculadas a uma entidade. Elas são organizadas ao redor dessa entidade. Então, quando se vai fazer esse tipo de movimento, esse tipo de manifestação, nós sabemos as pessoas que vão, porque as pessoas estão sempre organizadas conosco. Tipo, eu vou chamar, por exemplo, eu vou para um protesto e chamarei Cíntia porque eu a conheço. Cíntia vai para um protesto e chamará alguém porque ela conhece. É assim que funciona a rede de comunicação dentro dessas organizações para se planejar uma manifestação, uma passeata, por exemplo. No Brasil, isso é muito falho, porque os movimentos não se conversam. Alguns movimentos, por mais que tenham causas que sejam comuns, eles não têm boas relações uns com os outros, e daí torna mais difícil essa comunicação e controle de quem está lá. E por isso, nos movimentos de 2013, 2012, 2013, o MBL conseguiu se infiltrar. Os policiais conseguiram se infiltrar em algo que nasceu dentro da UNE, da União Nacional dos Estudantes, que foi, símbolo de resistência na ditadura de 64. Então, eu entendo que o Emicida quis falar nessa entrevista do Roda Viva, porque, de fato, existe uma falta de comunicação de movimentos para se manter uma manifestação organizada. E no Brasil, é muito mais simples você desorganizar uma manifestação, porque a propagação de coisas como fake news aqui é muito fácil, do que em locais como nos Estados Unidos, onde os movimentos são, de fato, muito, muito organizados. E daí vem também outra problemática que, né, a gente viu muito isso no outro filme que a gente comentou, né, do Democracia em Vertigem, que foi centrando, né, MBL e movimentos que falavam que eram sem partido. Ou seja, a gente viu ultimamente, eu vi em alguns debates, falando que é muito problemático você pautar não, sentenciar todo um partido por conta de certos indivíduos. Ou seja, nesses eventos de 2013 e 2012, todos estavam indo, essa parcela da manifestação que se infiltrou, ela foi pautando o antipetismo e foi se pautando o antipartidário. Só que isso é extremamente problemático, porque os partidos, eles são entidades que, de certa forma, da democracia, elas vão estar representando seções da sociedade. Então, acho que será que isso seria uma falta de conscientização? E como é que a gente poderia resolver isso? De evitar manifestações que existam essa consciência, esse pensamento de ser antipartidário, de ser anti algum partido X ou Y. Assim, antes de mais nada, não existe movimento, não existe protesto sem partido, né? Então, quando esses movimentos de 2013, eu não sei como a gente chegou nesse assunto, gente, mas vamos lá. Quando esses movimentos de 2013 começaram a se encorpar e viu que não se tinha mais o controle das pessoas que estavam ali na totalidade, você viu surgir pequenas fagulhas de um movimento sem partido. Essa não é uma
pauta por partido. Então, nesses momentos, começa a esvaziar o movimento das pessoas que estão ali, que têm suas opiniões políticas bem formadas, que são vinculadas a partidos e movimentos, elas começaram a esvaziar o movimento. Só que, antes delas esvaziarem, esses pontos de movimentos sem partido já tinham tipo, se estabelecido. Então, eles conseguiram propagar aquilo. E, tipo, em menos de 4 meses, você viu um movimento que nasceu dentro das unidades estudantis se tornar um movimento pró-impeachment da Dilma. Mas quando você vê o perfil de pessoas que começou o movimento e a que terminou o movimento, são completamente diferentes. Porque as pessoas que começaram o movimento, elas se esvaziaram do movimento. Elas esvaziam, isso é muito típico. Se esvazia. Só que antes de esvaziar, elas não colocaram um ponto final. Quando não colocaram um ponto final, aproveitou a alça de tipo, puxar para continuar o fervor social que tinha naquele momento, para continuar o movimento como eles achavam que deveriam. E sem uma frente, como por exemplo a UNE, para gerir esses movimentos, o MBL chegou lá, e eu estou falando MBL porque eu acho que é um exemplo mais emblemático, tá, gente? Não é nada pessoal contra o MBL. Chegou lá e tomou conta do movimento. E assim ele conseguiu prosseguir até o impeachment da Dilma. Sem falar que teve muito investimento, né? Para fazer esses movimentos aí, do MPL em geral, surtirem efeito, né? Não foi algo assim espontâneo das pessoas, né? Eles recebiam dinheiro também, né? Tem até casa de dinheiro estrangeiro, fazer eles continuarem com o que eles estavam fazendo, né? De ir contra a Dilma. Gente, o negócio que começou com banda distante terminou, sei lá, com palanque que tinha Vanessa Camargo e Aécio Neves. Tinha Suzana Vieira. Sabe? Um monte de ator global aí que eu, enfim, não vou citar. Tinha Elba Ramalho. A Elba Ramalho, que estudou aqui no Colégio Estadual da Prata de Campina Grande. Tava em cima de um palanque, do lado do Aécio, do Aloysio Nunes. É tipo, como um movimento que nasceu dos estudantes foi parar lá sem dinheiro, nós não sabemos. Então tinha dinheiro, né? O movimento que era sem partido, no final das contas, tinha muito partido. A questão é que quando esses movimentos sem partido tomam conta, eles silenciam pautas estudantis, pautas periféricas e a pauta das pessoas negras que estavam por trás daqueles movimentos de 2013. Pois é, acho que a pauta do filme já terminou e a gente pode encerrar agora a reunião com o documentário. Alguém gostaria de falar alguma frase final a respeito do documentário, antes de a gente encerrar? Não? Então, a gente encerra por aqui. Muito obrigado por assistirem ao Café com Economia, do PET Economia. Então, a gente encerra. Por favor, se inscrevam, curtam e assistam o canal.